Olá pessoal, aqui quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, tá? Pessoal, vamos dar continuidade aí nos nossos exercícios comentados aí, tá? Que a gente vai estar usando tudo aquilo que a gente aprendeu. E nós vamos continuar o exercício de ontem. Continuar. Ontem a gente fez esse camaradinho aqui com a função HH. E hoje nós vamos fazer o quê? Uma tabela, tá? Então, como que vai funcionar essa tabela? Toda vez que eu clicar num ponto e fizer isso daqui, o valor da coordenada desse ponto aqui, que era o PT1, lembra, pessoal? PT1 aqui, eu vou guardar o valor de x e y e vou imprimir eles aqui, tá? E o número do ID, do identificador, perfeito? Então, nós vamos fazer um negócio bem bonitinho. Ele vai começar, vai ter um cabeçalhozinho embaixo, depois vai começar aqui. 3, coordenada tal, tal. 4, coordenada tal, tal. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar um pouco o programinha da aula passada. Tá ok? Que é esse cara aqui. Tá? Então, o que nós vamos começar fazendo, gente? Primeiro, depois que eu clique, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso dizer para ele onde vai ser inserido esse cara aqui. Tá ok? Então, eu vou criar uma função inicial, um comando inicial, que vai servir apenas para eu indicar onde que é esse ponto inicial aqui. Tá ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fora do programa, eu vou criar um defun i de inicial. E vai ter o quê? Só isso daqui, ó. Um initGet e um getPoint, eu vou chamar de PTI, que é o ponto inicial. Tá ok? Clique sobre o ponto onde deseja inserir a tabela. Tá ok? Perfeito. Quando o usuário clicar aqui, pessoal, o programa já pode fazer o quê? Isso daqui, ele pode fazer esse cabeçalho ID, coordenada x e coordenada y, tá? Aqui em cima, pessoal, a gente tem, eu coloquei umas medidas, tá? Então, ele vai ter 5 de altura, o ID vai ter 5 aqui de largura, as coordenadas cada uma vai ter 30 e o comprimento total vai dar 65. E aqui eu coloquei quais vão ser as nossas variáveis, ó. O nosso PT1 aqui, na verdade, ó, eu vou mudar, não é PT1, vai ser o nosso PTI. Tá ok? Então, eu vou ter PTI, PT2, PT3, PT4. Esse aqui vai ser o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7, o ponto 8. Para desenhar esse texto aqui no meio certinho, eu vou precisar calcular um ponto 9, um ponto 10 e um ponto 11. Complicado? Mas você só vai fazer isso uma única vez, tá ok? E isso que a gente acabar de usar aqui vai servir de base para fazer os de cima, tá ok? Então, a gente vai criar isso daqui. E toda a linguagem de programação que a gente usar para fazer isso daqui, pessoal, vai servir o quê? De base para a próxima, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar a criar isso daqui. Então, eu tenho que criar uma linha andando 65 para cá, subindo 5, voltando 65 e descendo 5. Professor, eu não posso só calcular o PT3 e aí depois eu faço com retângulo? Pode, mas o PT2 e o PT4 vão fazer falta lá na frente. Então, vamos calcular eles. Qual é a maneira certa de fazer isso? Extraindo x e y e somando ou fazendo tudo com polar? Tanto faz. Só que o polar, às vezes, dá um errozinho, tá ok? Eu vou mostrar o porquê desse erro. Ele pode vir a acontecer, como ele pode não vir a acontecer, tá ok? Mas eu não gosto de ficar usando polar sempre. Eu prefiro fazer a soma mesmo das coordenadas e é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, o que a gente vai começar a fazer? Vai extrair um valor de x, i e yi. Xi vai ser o car do PTI. Lembra, o car pega o primeiro elemento da lista, que é o x, tá? Setic. Oh, meu Deus, vamos lá. Setic. Yi
é o CAR do CDR de PTI. Aqui eu coloquei PT1, é PTI. Prontinho. Olha o que acontece, pessoal, se eu não... Eu vou tirar esse parênteses aqui do fim. Se eu não fechar totalmente o parênteses aqui, quando eu der Enter, ó, o meu cursor vai deslocar um valor muito grande. Então eu vou saber automaticamente que não está correto. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar mais um parêntese. Tá, ok? Note também que conforme eu vou criando os parênteses, o cursor pula para informar qual parênteses que ele está fechando. Ó. Olha lá no CDR, no CAR e lá no último. Tá? Isso ajuda muito. Se o programa vier sempre alinhadinho, quer dizer que você está fechando aí seus parênteses da maneira correta. Então, o que eu tenho? Eu tenho x e tenho y. A partir do meu x inicial e do meu y inicial, eu vou começar a fazer as somatórias para achar os meus outros pontos, tá ok? Então, vamos achar o PT2. PT2. Pessoal, eu coloquei PT2, mas eu vou criar um atrito com as variáveis que nós criamos aqui em cima, tá ok? Então, nós vamos chamar de PTI2, tá ok? PTI2, PTI3, PTI4, tá? Assim eu não vou sobrespor o valor dessas variáveis aqui. Então, 7 que PTI2 vai ser o x mais 65. Daqui para cá, ó, eu estou andando 65. Então, é o valor do meu x mais 65. E o y continua o mesmo. Tá? Então, é um list. O PT2 é um list. Tá? Do valor de x mais 65. E depois o valor do y. Por que eu usei esse list? A coordenada ponto é uma lista contendo x e y e o z. O z é opcional, eu coloco ou não. Então, aqui eu criei uma lista onde eu vou ter o primeiro valor x, o segundo valor y. Onde o meu valor de x inicial mais 65 e o valor de y inicial. Tá ok? Então, PTI2 vai ser o x inicial mais 65 e o próprio y. Vamos fazer o PTI2. PTI3. List a soma de x1, xi mais 65. Nota, pessoal, o fato de eu ter somado 65 aqui em cima não alterou o valor da variável xi. Tá ok? A variável xi continua sendo o x do PTI aqui, do ponto inicial. Tá? Isso aqui mudou, ele só somou aqui. Ele não alterou o valor da variável. Então, ela continua tendo esse valor de x aqui. Tá? Para mudar, eu precisaria ter que colocar 7, que xi é o list, a soma de xi mais 65. Então, eu precisaria estar usando a função set para estar alterando o valor de xi. Eu não alterei. Então, ele continua lá atrás, eu preciso somar xi mais 65 e yi mais 5. Tá? Prontinho. Então, eu tenho o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3. Agora, eu vou fazer o ponto 4. 7 que PTI 4. List. O x é o mesmo, então é x, né? Então, vamos voltar aqui, ó. O x é o mesmo, eu não vou me movimentar em x, eu apenas vou subir 5 em y, tá? O x é o mesmo, apenas vou subir yi 5. É xi. Pronto. Perfeito? Então, já tenho PTI 2, PTI 3 e PTI 4. Perfeito. 1, 2, 3, 4. Posso achar agora o 5 e o 6. O 5 é o quê? O x deslocado 5. Tá ok? O y não alterou nada. Vamos lá? 7. PTI 5. List
a soma de xi mais 5 e o próprio valor de y. O PT6 é a mesma coisa, só que somando 35, que é 5 do ID mais 30 do valor da coordenada ali. Então, é a soma de xi mais 35 e o próprio valor de y. Perfeito? O PT7 e o PT8 é bem parecido, só que eu também tenho que acrescer 5 no y, tá? Então, vamos lá. Posso até copiar esses dois aqui, porque vão ser muito parecidos. Aí eu altero aqui para 7 e 8. E a diferença é que o y i mais 5. E aqui também yi mais 5. Então, aqui também eu esqueci do i. Pronto. Tá? Acontece, pessoal. A gente vai fazendo, olha, a variável está errada, é muita variável, a gente esquece mesmo, tá? Então, agora a gente tem a variável, pronto, vou arrumar aqui, do PTI2 ao PTI8, tá ok? Agora eu preciso achar esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto. Bem, agora é mais fácil fazer com polar. Eu tenho o ponto 4. Tenho o ponto 5. Quer dizer que eu tenho o valor desse ângulo aqui. Tá ok? Se eu tenho esse ângulo, eu também tenho a distância. E a distância dele dividido por 2 vai me dar um meio. Posso usar o polar. Vamos lá? Cetic. PTI 9 é polar. O ponto de partida vai ser PT4. O ângulo vai ser entre PT4 e PT5. Vamos lá. O ângulo de PT4 e PT5. E a distância vai ser a divisão da distância de PT4 e PT5 dividido por 2. Tá ok? Ó. Polar precisa de ponto de partida, ângulo e distância. O que eu fiz foi pegar a distância e dividir por 2. Achei o ponto médio ali. Então, o que ele fez? Ele fez isso aqui. Ele pegou esse ângulo daqui a aqui. Depois pegou a distância total e dividiu por 2. E achou esse ponto aqui. Tá? A mesma coisa eu vou fazer entre PT7 e PT6 e PT8 e PT2. Tá ok? Para achar esses pontos 10 e 11. Não é PT4, é PTI4, PTI, PTI, PTI e PTI. Vamos de novo. PTI 10 vai ser do 7, ângulo do 7 por 6, distância do 7 por 6. Tá? Então, vamos ver aqui. Ângulo do 7 por 6, partindo do 7, distância entre 7 e 6. Vai dar bem aqui. Agora, o 8 e o 2. Agora vai ser a partir do PTI 8, do PTI 8 ao PTI 2, tá ok? PTI 8 ao PTI 2. Pronto, eu achei todos os meus pontos, tá? Difícil? Difícil não, é complicado. Ajuda muito, pessoal, quando a gente está trabalhando, fazer isso daqui, tá? Como eu defini essas variáveis aqui como PT5, eu me confundi muito por causa do bendito do i que eu coloquei. Acontece. Mas fazer isso ajuda muito. Colocar aqui as medidinhas, como vai ficar, ajuda bastante,
tá ok? Agora é brincar de ligar o ponto, ó. Eu vou desenhar do PT1 ao PT2, do PT2 ao 3, do 3 ao 4 e do 4 ao 5. Depois eu vou fazer uma linha do 5 ao 7 e uma linha do 6 ao 8, tá ok? Vamos lá? Deixa eu pedir um minutinho só para colocar meu celular para carregar aqui. Prontinho, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então agora é command line de PTI a PTI2. Depois até o PTI3. Depois até o PTI4 e termina no PTI. Tá? Então ele vai sair aqui do PTI, vai fazer uma linha até o PT2, 3, 4 e fechar aqui. Professor, poderia ter usado seed close? Poderia. Como eu tenho o valor da variável, eu vou usar ela. Command line. Agora eu tenho que fazer uma linha do 5 ao 7. Acho que é isso, não sei, deixa eu ver. Do 5 ao 7, do 6 ao 8. Uma linha do PTI 5 ao PTI 7. Command line. Uma linha do PTI 8 ao PTI 6. Aqui, nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Agora vamos fazer os textos. Command text. O primeiro texto é o texto do ID. Vou colocar uma justificativa aqui, middle center, para ficar bonitinho. Vou indicar como ponto inicial o PTI 9. Tá? A altura vai ser 2 e a rotação vai ser 0. Se vocês usarem o comando text na linha de comando, vão perceber que precisa de tudo isso. E o texto vai ser ID. Tá? Agora vamos copiar isso daqui. Mais 2 vezes. PTI 10. O texto vai ser coordenada X. E aqui vai ser coordenada Y. Tá ok? E aqui é PTI 11. Tá? Vamos colocar um printzinho aqui, para não aparecer aquele new, e vamos testar. Essa é a função inicial que vai criar o cabeçalho. Perfeito? Tools, Load Testing Editor, carregou sem erro, fecho aqui no xizinho, minimizo. Vamos dar a função I. Opa! Palavra reservada do CAD, não posso... Ah, eu esqueci de colocar os C2 pontos. Posso sim. Tools, Load Test, fecha, minimiza, I. Clique sobre o local onde quer inserir a tabela e ele fez a tabela que a gente programou. Bonitinha, sem erro. Tá ok? Sérgio, você falou que às vezes o polar dá erro. Eu vou mostrar para vocês, podem ficar tranquilos. O polar às vezes nos decepciona. Tá? Muitas vezes. Perfeito? Agora vamos fazer o quê? Preencher os valores. Conforme eu for fazendo isso, eu quero preencher os valores aqui. Tá ok? Concordem comigo que a parte aqui de cima é igualzinha à parte de baixo? Tirando por essa... Peraí, deixa eu copiar aqui. Tirando por essa linha aqui, que vai ficar duplicada, que é a linha entre o PT1 e PT2, só vai mudar os valores. Então, tudo aquilo de linha de programação que eu escrevi aqui, eu vou poder usar. Só vou poder ter que fazer um pulinho de gato. Tá ok? Então, toda vez que o meu programa trabalhar, aqui eu vou mandar fazer logo após esse monte de coisa aqui. Antes disso, eu preciso o quê? O valor do texto eu tenho, mas eu não tenho o valor do x e o y. E o valor do x e y que eu quero é do ponto 1. Então, vamos criar setX, car de PT1, setY, car de PT, car do CDR de PT1. Pronto, eu tenho o valor de x, tá ok? E eu tenho o valor de y, que vai ser impresso.
e eu tenho o valor do texto. Então, o texto vai ser o ID, X e Y. Agora vamos pensar um pouco. Concordem comigo que se eu mandar fazer de novo, ele vai fazer exatamente nesse mesmo ponto aqui? Porque a variável PTI, ela está aqui. Agora eu preciso fazer com que a variável PTI, ela assuma o valor desse ponto aqui de cima, que é o PT4. Então, antes de começar a fazer isso daqui, eu tenho que falar para ele, ó, PTI, você agora é igualzinho PT4. E o PTI vai fazer o quê? Ele vai pular aqui para cima. E aí, tudo que eu mandar fazer, ele vai começar a fazer aqui de cima. Quando terminar, eu mando ele ser de novo igual a PT4. Ele pula aqui para cima. Tá ok? Então, vamos lá. Static PTI vai ser igual ao meu PTI 4. Tá? Ok, pessoal? E agora eu posso copiar todo esse cara aqui, ó. Tudo. Vamos copiar tudo. Vai mudar muito pouca coisa. Quando ele for pegar o XI de PTI, o PTI agora ficou igual ao PTI 4. Então, ele vai dar o quê? Um salto para cima. Tá? O que vai mudar aqui, Sérgio? O que vai ficar diferente? Ele não vai mais precisar fazer a linha entre PTI e PTI 2, senão ela vai ficar duplicada. Então, ele começa a fazer a linha do PTI 3. Ele faz isso, isso, isso. Aí faz isso aqui e isso aqui. Perfeito? Então, eu posso tirar isso. E na hora de fazer os textos, ele não vai mais escrever ID, ele vai pôr o texto. E aqui ele não vai colocar a coordenada x, ele vai colocar o valor de x. E aqui ele vai colocar o valor de y. O valor tanto de x quanto de y vem da variável pt1, que é o primeiro ponto que eu clico aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Perfeito? Que ele vai implotar aqui a coordenada x e y. Quando eu rodar o programa de novo, vamos pensar agora como programa. Rodei, cliquei num ponto, cliquei no outro, fez a bolinha aqui, ó, fez tudo que a gente fez ontem. Tá ok? Para funcionar, eu vou ter que ter rodado antes o i, porque senão o PTI não vai funcionar. Tá ok? Então vamos supor que a gente já fez, o cabeçalho já está criado. Primeira coisa que ele faz, pega o x e o y do PT1, que é aquele primeiro ponto que eu cliquei, e transforma o PTI em PTI 4. Então ele pega o PTI e dá o valor dele de PTI 4. Então o PTI passa a ficar aqui, ó. Então toda vez que eu rodar, que eu terminar, o PTI dá um pulo para cima, dá um pulo para cima, dá um pulo para cima. Tá ok? Vai funcionar isso daí? Não sei. Vamos descobrir junto. To load testing editor. Vamos começar rodando isso aqui do zero. Vou usar a variável i. Vou clicar num ponto aqui. E fez a minha coordenada. Agora eu vou usar o meu comando HH. Cliquei num ponto. Esse é o meu ponto inicial. É ele que eu quero que o x e o y fiquem plotado aqui. Cliquei aqui. Vou digitar texto 1. Ah lá. Ele fez. Tá? Só que deu um erro aqui. Ele não desenhou essa linha. Tá? Nós vamos descobrir por quê. Vamos voltar lá. Melhor, não vamos arrumar agora não. Vamos continuar. Vou usar o comando HH de novo. Vou clicar aqui, vou colocar 2. Tá? Cliquei aqui, andei, 3. Tá? Ficou automático, tá? Vamos só conferir agora o porquê que não fez essa linha aqui. Eu, com certeza, comi bola. Acontece. Vlight. Aqui é PTI. PTI 2. Eu tenho que começar do PTI 2 para o PTI 3. Tá? Então, do PT, eu não posso fazer do PTI 2 do 1 para o 2, mas do 2 para o 3 eu tenho que fazer. Ó. Do 1 para o 2 não, mas do 2 para o 3 sim. Então, vamos carregar de novo. Salvar, né? To load testing editor. Fecha, minimiza. Vou usar o comando agora. E, que eu vou usar uma única vez. E o meu comando HH. Cliquei. 1.
2, 3. Vamos conferir? Se eu der o comando id aqui e der end, a gente vai perceber que as coordenadas batem. Ah, Sérgio, mas aqui só mostra 4, ali mostra um monte. Nós não aprendemos ainda a manipular os dados, a truncar os números, então é o que dá para fazer. Aqui ele mostra porque tem uma variável no AutoCAD que controla isso, que ele só mostra quantas casas eu quiser, lá no comando ddunits. Aqui, o Lisp vai mostrar 12 casas, é padrão dele, tá ok? Então, eu vou ficar com esse negócio feio aqui. Sérgio, eu poderia criar um layer, depois dar aquele comando chprop last, colocar tudo no layer, cor diferente? Pode, pessoal. Não tem problema nenhum, a gente já sabe fazer isso, tá ok? Só tem que ter paciência de vir aqui e colocar um por um. Não vou fazer isso, a gente vai perder tempo, tá? O que eu quero deixar bem claro, pessoal, é que nem sempre o polar é a melhor opção. Por quê? Vamos ver se eu consigo forçar esse erro, tá? O polar, pessoal, dependendo da distância que eu tiver, se eu tiver com um zoom muito longe, ele pode ser que ele erre se o OSNAP estiver ligado. Porque é tudo muito graficamente. Na hora que ele for tentar achar esse ponto aqui, ele vai acabar pegando um endpoint ou um intersect point mais próximo a ele, tá? Então, se o F3 estiver habilitado, que é o OSNAP point, vamos habilitar aqui, fazer um negócio bem doido. Tá? E eu tiver com um zoom muito longe, na hora que eu der, por exemplo, um comando, ele pode não trabalhar da maneira correta. Tá ok? Isso não só com o polar, tá? Se eu tiver com um zoom assim, ó, ele pode dar uma acertada. Se eu tiver com um zoom mais longe, ele acerta melhor. Mais perto, ele acerta melhor. Sérgio, não tem como resolver isso? Tem. Por que não fizemos? Porque não aprendemos ainda, tá ok? Nós vamos aprender, nós vamos voltar nesse comando. Esse comando vai ficar muito melhor. A diferença de uso dele vai ser inacreditável. Ele vai ficar muito inteligente. Nós vamos fazer ele, pessoal, não vamos chegar num certo nível dele, que a gente vai apagar um número desse daqui e ele já vai sair da tabela. E quando eu inserir o próximo, ele vai assumir o número daquele que está faltando e já vai inserir no local correto. Então, nós vamos fazer um programa bem mais sofisticado, tá ok? É que a gente não tem esse conhecimento, então a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, tá ok? Eu falei para vocês que o comando de hoje ia ser um pouquinho mais complicado, tá ok? Eu vou dar uma dica para vocês, revejam a videoaula, tentem fazer isso aqui sozinhos, não tentem fazer usando só o polar, tá ok? Tentem fazer da maneira que eu fiz, se não conseguirem, mandem o programa para mim. Sérgio, dá uma olhadinha aqui. Por que isso aqui saiu errado? Por que isso aqui não está legal? Por que está dando esse erro? Me manda, eu dou uma olhada, eu respondo. Tá ok? E é assim que vocês vão ficar bom. É treinando, errando, pegando informação com quem conhece mais. Tá ok? Pessoal, do fundo do coração eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula que vem nós vamos ver mais alguns programas. Eu não vou mais fazer esse exemplo, eu vou fazer outro exemplo, mas a gente vai treinar mais um pouco e talvez a gente tenha até mais uma aula aí, tá? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.